pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivan Rodrigues, no nosso canal Crente Matuto. Você ainda que não é inscrito, vá nessa parte onde está escrito inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para mais notificações, dá o seu likezinho e vamos para mais um vídeo de reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. Pronto, glória a Deus. Eu falei capítulo 19, não é isso? Então vamos Mateus 19, 19 era depois, mas vamos Mateus 19, em nome do Senhor Jesus. Qual livro? 2 Samuel, capítulo 19, verso 15, diz assim, 15 e 16, diz assim: Então o rei voltou e chegou ante o Jordão, e Judá veio a Gigal para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Semei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Bauri, e desceu com seus homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Amém? O pastor Neto já orou. É muito importante para nós, né, nessa noite, dentro dessa palavra, trazendo lá para 2 Samuel também 16, nós temos o complemento de tudo isso aqui. Na realidade, hoje nós queremos falar a respeito deste homem chamado Semei. Ou seja, este homem, naquele momento, quando Davi fugia da sua jornada ali, que o seu filho havia tomado o seu reino, ou seja, o reino na proporção humana, falando, seu filho havia tomado o reino e Davi não quis lutar contra o seu próprio filho naquele instante. Mas a Bíblia vai dizer lá no capítulo 16 que quando Davi fugia, né, naquele instante, por não querer lutar naquele momento, porque ele sabia que o reino dele, né, não era um reino qualquer. E é muito importante para nós nessa noite entendermos que o reino que nós buscamos, o reino, ele não é algo qualquer, certo? Ele está muito mais além daquilo que nós desejamos e pensamos aqui na terra. Ele é de uma altura tremenda que o próprio Cristo, ele vai dizer para nós, né, na sua passagem aqui na terra, que se o reino dele fosse aqui, ele lutaria, ele usaria a força incomum para lutar, mas o reino não era. E Davi, conhecendo e sabendo quem havia colocado ele na administração a respeito daquele reino, Davi não estava disposto a lutar contra a sua própria casa. E mais que me chama a atenção, querido, é que este homem, Semei, ele, quando Davi foge, a Bíblia vai dizer que ele apedreja a Davi naquele momento e amaldiçoa a Davi. A pergunta nessa noite é: as pedras que são lançadas em cada um de nós, o que nós estamos fazendo com ela? É muito importante para nós. Naquele instante, Davi reconheceu porque Semei estava amaldiçoando a ele de uma forma ou de outra. A Bíblia vai relatar o qual, se você dá uma estudadinha mais profundo, você vai entender que Davi, naquele instante, não quis levantar a sua voz contra aquele homem. E o próprio exército de Davi não lutou, porque Davi não permitiu que o exército lutasse. Querido, é muito importante para nós entendermos, às vezes nós não compreendemos. Existe um exército para lutar em nosso favor. Agora esse exército ele só vai lutar em meu e seu favor se nós der razão, ou seja, motivo. E é muito importante nessa noite nós reconhecermos, existe um exército ordenado para lutar em favor de cada um de nós. E naquele instante, a Bíblia vai dizer que o rei Davi, né, um dos seus homens, tentou ali colocar o coração de Davi contra Semei. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender, nós precisamos ter um coração focado,
no propósito que Deus tem para as nossas vidas, Amém. para que o nosso coração não vá Aleluia. contra o nosso próximo, ou seja, contra alguém que está sobre autoridade a nós de uma forma ou de outra. E é interessante para nós compreendermos, porque a autoridade maior provém do Senhor. E é interessante para nós compreendermos tudo isso. As pedradas que às vezes nos sobrevêm, é para que nós possamos refletir o que nós iremos fazer com elas. E nós temos o discernimento de onde ela está vindo. Davi disse, se Deus permitiu que ele fizesse tudo isso, quem sou eu para fazer o contrário? Sei que essa passagem aqui que nós lemos é justamente uma passagem contrária do que eu estou falando aqui agora, mas é muito importante. Aí tu pode perguntar aonde tu quer chegar neste momento. Queridos, Semei apedreja a Davi, e aqui no retorno de Davi, ele vai bajular a Davi para buscar bênçãos. Eu quero dizer, querido, às vezes nós, como hoje eu estava conversando com o pastor Nery, o pastor Edvan, às vezes nós fazemos as mesmas coisas, depois nós chegamos diante de Deus, tentando bajular Deus, achando que Deus não vai agir com justiça. Uau. Glória a Deus. Queridos, preste atenção. Às vezes nós estamos reclamando, questionando e falando algo, e às vezes nós achamos que Deus não vai agir com justiça. Eu quero dizer, Deus está olhando para cada um de nós, e a ação dele é uma. É direta. E é importante para nós. Davi não agiu com a justiça dele. A Bíblia vai dizer que nós também não devemos agir com nossas próprias justiças, agir pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. É importante que nós deixamos nas mãos de Deus. Sim. Quando a nossa ira opera, a justiça de Deus não age. E é interessante para nós que esse homem, quando ele vê Davi voltando, ele vê que o reino vai ser restituído, ele está vendo todas as condições, ele pensou. E eu quero dizer também para nós, não sermos precipitados em certas coisas, em certas atitudes, em certas ações, que pode nos custar a própria vida. É Meu verdade. Deus. E é interessante para nós, este homem ele foi pedir clemência a Davi, na verdade, ele foi pedir misericórdia a Davi. Davi reconhecendo que ele chega ali com toda bondade e fala com ele. E todos ali que estavam diante de Davi esperavam outras coisas. E Davi não prezou palavras de morte. Davi disse que naquele dia não era dia de morte, não era dia de haver morte, ou vice-versa, não era dia de haver guerra. E é interessante, Davi trouxe tudo para o lado da paz, aguardando chegar o momento. Eu quero dizer, querido, muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas, nós não temos observado porque está nos sobrevindo. Eu quero dizer nessa noite, eu, você, nós, não sejamos precipitados em nada. Em palavras, em gestos, em atitude. Porque isso, como eu falei aqui, eu volto a repetir, pode nos custar a vida. Talvez você está pensando assim, mas irmão João, tudo isso pode custar a vida? Pode. E outra coisa, querido, é bom nós nos afastarmos de pessoas que traz más palavras e tenta nos fazer que nós tenhamos uma má atitude, ou seja, uma ação má. E é muito importante para nós compreendermos isso. Semei estava ali, mas Davi, retornando, recebe ele de volta, mas guarda para mais tarde. Eu quero dizer, às vezes, quando nós nos achegamos diante de Deus, pela nossa atitude, pela nossa ação, Deus nos guarda para resolver conosco mais tarde. Aleluia. Glória a Deus. Ou bom ou ruim, mas Deus, ele vai agir conosco. Ele age por misericórdia e age por justiça e por juízo. Eu sei que talvez você pode estar pensando, o que aconteceu com este homem chamado Semei? Não é isso? Está entrando na sua mente aí, porque eu falei que ele foi precipitado, ele apredejou Davi, ele amaldiçoou o rei e fez muitas outras coisas. E Davi nem sequer levantou a mão por palavras contrárias. E é interessante para nós nessa noite
A Bíblia vai dizer que quando Davi passou o tempo, talvez ele estava pensando assim, tudo se passou. Quando Davi passa o seu reino a Salomão, certo? É interessante que quando Davi passa o reinado a Salomão, Davi dá uma ordem a respeito de Simei, para que Salomão pudesse usar com sabedoria. Eu quero dizer, querido, às vezes o exército que está a lutar a nosso favor, Deus dá uma ordem ao comandante para agir com sabedoria em favor das nossas vidas. Aleluia. Eu quero dizer, a ordem já foi dada, no momento exato vai ser executado. E eu quero dizer, não sejamos precipitados. Salomão foi sábio, deu uma palavra para Semei e disse, sobre esta palavra, tu promete que tu não vais se ausentar daqui, desse reino, para lugar nenhum, sem avisar. Eu quero dizer, querido, às vezes nós saímos sem falar para Deus para onde nós estamos indo, pensando que as consequências não vai ter, não é verdade? Às vezes nós saímos de fininho, né? Achando que ninguém está vendo. Pense, certo? Passou um tempo, Semei disse que ele estava disposto a honrar a palavra. Às vezes você dá a palavra e diz assim, eu vou honrar essa palavra, eu vou estar firme com Jesus até a volta dele. Não é verdade? Às vezes nós apressamos em fazer isso. É verdade, não é? Mas eu quero dizer nessa noite, querido, prepara, esteja firme, busca de Deus para que todo dia ele venha cumprir com essa promessa. E é interessante que Semei deu uma palavra para Salomão, e quando pensa que não, passou-se 3 anos, Semei, de fininho, um escravo fugiu. Não é? Um escravo de Semei foge, e ele vai atrás, querido. Ele vai atrás de algo, sem falar nada, sem anunciar nada ao rei. Às vezes está acontecendo conosco. Nós estamos indo, dando uma fugidinha para buscar algo lá fora, esquecendo de consultar o rei, se nós podemos ir ou não. E eu quero dizer, foi nada não. Alguém achou que o rei não ia saber de nada disso. Às vezes acontece na minha vida, na tua vida. Você que está aqui nessa noite, Deus escolheu você para dar essa palavra de alerta. Aleluia. Fica atento, querido. É para mim, é para você. Não te apresse. E não saias escondida, que pode te custar a sua própria vida. Meu Deus. Pode custar a tua própria vida, querido. É sério. A Bíblia diz que aquele homem, ele saiu sem falar nada. Mas ele tinha dado uma palavra, aí eu quero dizer, palavra do rei não volta atrás, lembra-se disso? E pela palavra ele foi julgado. Muitas vezes nós estamos dizendo, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Não é isso? Eu quero dizer, querido, você deu a palavra, permaneça firme, porque Deus honra e vela pela palavra para fazer cumprir nas nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que cabe a Deus nos salvar pela loucura da pregação do Evangelho. Meu Deus. E nessa noite, querido, eu quero dizer, não seja precipitado. Aconteça o que acontecer, que o seu escravo fugiu. Ou seja, aquilo que você teria lucro, acabou. E você quer dar uma fugidinha, mas primeiro consulta o rei. Fale com ele. Meu Deus. Porque a tua vida vai estar em risco. E a Bíblia diz que naquela fugidinha desse homem chamado Semei, querido, o que aconteceu? Custou-lhe a própria vida. Meu Deus. Que nessa noite nós venhamos ser sábios. Não vamos apedrejar por um acaso, e as pedras que nós recebemos, vamos pensar. E na palavra que nós demos, vamos procurar o máximo possível de honrá-lo. Meu Deus. E vamos ser fiel ao Rei no que nós prometemos. Amém? Aleluia. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde nessa noite e sempre. Amém? Amém.